Boa tarde, pessoal. Aqui é Daniel Santos, falando da Confirp, nosso webinar ao vivo, falando um pouco sobre o e-social. Então, nós temos aí recebido muitas dúvidas dos nossos clientes e amigos sobre o que é o e-social, o que nós temos que fazer sobre o e-social. E nós estamos aqui em um pouco tempo para falar sobre o e-social para vocês, tá? Hoje, 1º de abril de 2019, o conhecido como o Dia da Mentira, mas eu vou falar a verdade para vocês hoje, tá bom? Então, a Confirp hoje é uma contabilidade que ela está atendendo toda essa demanda de e-social. Então, lógico, é uma grande mudança que ocorreu em todas as empresas, está ocorrendo ainda em várias empresas, em várias contabilidades. A empresa está precisando se reestruturar, se redesenhar o seu processo interno. Então, trazemos hoje algumas informações úteis que possam ajudar vocês em todo esse processo. Então, nós fizemos algumas perguntas, algumas pessoas fizeram perguntas para nós aí pelo Facebook e a gente vai responder alguma delas hoje. Como, por exemplo, vamos começar aqui com a pergunta da Amanda de Santo André. Ela fez uma pergunta bastante importante que eu gostaria de começar com ela. Ela perguntou o seguinte: o que está mudando com o e-social? Bom, o e-social ele muda todo aquele conceito que você conhecia de folha de pagamento. Então, qual era esse conceito? Você fazia a folha de pagamento dos seus funcionários, mandava lá para a contabilidade os proventos e descontos, né? Os valores de benefício, enfim. A contabilidade processava essa informação e mandava para você, seja ela impressa ou seja ela em arquivo PDF, né? Então, muitas empresas hoje têm a sua folha de pagamento arquivada lá nos seus armários, em papel, outras já têm um esquema de guardar em PDF de forma digital essa folha de pagamento. E o fisco ela não tem acesso na íntegra à folha de pagamento. Ele tem acesso só quando existir uma auditoria, uma fiscalização do trabalho, onde ele é requisitado as informações da folha para você, né? Então aí que o fiscal do trabalho vai visualizar na íntegra o que você está pagando para o funcionário, o que você está descontando, pela contabilidade vai verificar outras informações também, enfim. Isso é o cenário hoje. Com o e-social, a sua folha de pagamento ela vai na íntegra para o governo, através de XML. Então, a empresa ela tem uma obrigatoriedade de enviar vários eventos para o e-social, eventos de parametrização, então o cadastro da sua empresa, o cadastro dos seus eventos de proventos e descontos, informações se você tem que contratar menor pessoa deficiente. Então, uma série de informações a empresa, hoje, ou a sua empresa, ou a contabilidade, tem que transmitir para o e-social. E quando começa o início da folha de pagamento, nós temos que mandar essa informação para o governo, através de XML. Então, eu tenho que falar para o governo quanto eu estou pagando de salário para o fulano de tal, quanto eu estou pagando de hora extra, quantas horas extras eu estou pagando, quanto eu estou descontando de faltas, quanto eu estou descontando de INSS, imposto de renda. Então, na íntegra, o e-social vai ter acesso à informação da sua folha de pagamento. Então, pense o seguinte: quando você tinha uma fiscalização, aí que o fiscal vai verificar se a quantidade de horas extras ela estava dentro da legislação. E o que a legislação fala hoje sobre hora extra? O empregado só pode fazer até 2 horas extras por dia, artigo 59 da CLT. Né? Então, só existiria alguma irregularidade, só seria evidenciado uma irregularidade dessa folha de pagamento a partir do momento que o fiscal analisasse a sua folha. Isso acontecia quando? Muitas empresas até hoje têm mais de 10 anos de existência e nunca foram fiscalizadas. O que vai acontecer com o e-social? Essa folha de pagamento ela já está no banco de dados do governo e as empresas do Simples ainda vai começar o envio dessa folha de pagamento, agora no meio do ano. Então, ou seja, essa informação de horas extras, quanto você descontou, quanto você pagou para o funcionário, vai estar no banco de dados do governo. Então ele vai saber se a sua empresa, por exemplo, esse é só um exemplo, tá? Se a sua empresa, por exemplo, está pagando hora extra acima do limite legal, acima de 2 horas extras por dia. Então já é uma evidência que a empresa está em desacordo com o artigo 59 da CLT nesse exemplo. Um outro exemplo é a questão do banco de horas. O banco de horas você não informava em lugar nenhum sobre o saldo do banco, quanto foi compensado, quanto foi acrescido no banco de horas esse mês. O e-social ele tem essa finalidade de informar o quanto eu tenho de banco de horas daquele funcionário, quanto aumentou e quanto diminuiu. Então, se você colocar no e-social uma hora extra, um banco de horas a mais do que o limite, você já está dando o queijo pro governo lá analisar. Então, ele vai ter a faca e o queijo na mão para poder aplicar uma atuação para a sua empresa. Então, esse é o cuidado que a empresa tem que ter.
A empresa tem que ter esse cuidado de o que está mandando para o e-social é algo que está realmente legal, é algo que está dentro da legislação. Então, o que muda é isso. Você tinha lá uma folha de pagamento que não era tão visual, existia a fiscalização dela só quando você era acionado para apresentar essa documentação, e hoje você tem essa informação em tempo real, o governo tem essa informação em tempo real. Fechei a folha de pagamento, você é obrigado a enviar as remunerações por funcionário. Então, tudo que você pagou, tudo que você descontou do funcionário para o e-social, você tem que depois fazer o fechamento dessa folha de pagamento para bater os encargos. Então, mensalmente, a sua folha na íntegra, ela vai estar dentro do sistema do e-social. Então, é um grande banco de dados, onde o governo armazena todos esses dados, e aí os entes que forem necessários, o Ministério do Trabalho, Previdência, Caixa Econômica Federal, fará a consulta desse grande banco de dados. A gente não pode esquecer também sobre segurança e saúde do trabalho, o chamado SST. Então, esses eventos, que são aquelas situações que é a mesma coisa. Você contratou uma empresa de medicina do trabalho, essa empresa ela fez lá o programa de ambiente do trabalho, né, que é o PPRA, fez o PCMSA, que é o Programa de Controle de Saúde Ocupacional, e entre outros programas. Então, isso você tem esse programa feito pela sua empresa de medicina do trabalho e está arquivado aonde? Na sua empresa. Ele não foi publicado em nenhum lugar para o governo. Só que aí, a partir desse meio do ano, que são as grandes empresas que faturaram acima de 78 milhões em 2016, e para o ano que vem, para as demais empresas, janeiro de 2020, essas empresas terão que enviar os eventos de medicina do trabalho de SST para o governo também, para o e-social. Então, as informações, se a sua empresa, nos laudos, a sua empresa tem que pagar a periculosidade, tem que pagar a insalubridade, tem que fornecer equipamento de proteção individual, o período de exame médico periódico, exame de retorno ao trabalho, tudo isso que não é enviado em lugar nenhum para o governo, ele será enviado através do SST. Eventos específicos sobre medicina do trabalho. Então, tudo isso, Amanda, pessoal, é o que está mudando com o e-social. Então, o nosso governo terá em tempo real todas as informações da sua folha de pagamento, todas as informações dos seus funcionários. Tá claro? Se tiver mais alguma dúvida sobre esse item, manda pergunta para nós. Vamos para a próxima aqui. Quais as obrigações mais importantes que poderão constar no e-social? Pergunta do Pedro. Bom, ao seu tempo, o e-social ele vai começar a substituir as obrigações que hoje vocês conhecem, como por exemplo, CAGED, GFIP, GPS, DARF, o DCTF, então uma série de RAIS, então uma série de obrigações acessórias que hoje a empresa ela tem que fazer a partir do momento que ela tem funcionários ou não, porque às vezes você tem que entregar obrigações sem movimento, essas obrigações ao seu tempo, conforme forem divulgando, né, pelo comitê gestor, isso será substituído. Por enquanto, o que já aconteceu? A substituição da GPS para grandes empresas, aquelas grandes empresas que faturaram acima de 78 milhões em 2016. Essas empresas, desde agosto de 2018, elas deixaram de pagar o seu INSS pela GPS. Elas hoje recolhem o seu INSS através da DCTF Web. Nós, então, só para vocês entenderem um pouco mais, a empresa ela fecha o e-social, fecha a folha de pagamento pelo e-social, manda o evento até o dia 7 para o governo, para o Ambiente Nacional do E-social. É mandado o FD-REINF, que é uma outra obrigação onde é declarada as notas fiscais com retenção, por exemplo, notas fiscais de serviços prestados e tomados. O DCTF Web, ele unifica essas informações e gera a guia do INSS. Então, se você tem lá o INSS da folha de pagamento, em contrapartida teve retenção de INSS, vou pegar o INSS da sua folha? Eu não, né? O DCTF Web vai pegar o INSS da sua folha de pagamento, que é o e-social, menos o FD-REINF, que são as retenções, e o saldo ele vai girar para você fazer o recolhimento até o dia 20 de cada mês. Então, não é mais uma guia de GPS como vocês conheciam, é uma guia gerada pelo DCTF Web. Então, por enquanto, existiu uma substituição da GPS. Está previsto agora para abril e agosto a substituição da GFIP. Então, a GFIP hoje, qual que é a finalidade da GFIP? Recolher o fundo de garantia e declarar para a Previdência Social
qual é o valor da nossa remuneração, seja do funcionário, seja do autônomo, seja do sócio, ou seja, todo aquele prestador de serviço com remuneração que tenha desconto de INSS. Então, aquele profissional, ele tem essa informação alimentada na Previdência Social através da CEFIP. Então, nós temos uma conta corrente na Previdência Social chamada CNIS. Nossa conta corrente é alimentada pelo CEFIP. A partir do momento que o governo falar que será substituída a GFIP, ele já vai utilizar as informações que são enviadas pelo E-Social. Então, isso já vai acontecer agora em agosto, substituição da GFIP para todas as empresas, e em abril já começa para algumas empresas. Então, a informação do CEFIP deixa de existir para fins de previdenciários, porque será utilizada a informação que já estou enviando pelo E-Social da folha de pagamento. Então, mudanças drásticas ainda não aconteceu, né? Só mudou, por enquanto, a GPS, mas está por vir aí a substituição da GFIP, que já tem ainda não se substituiu ainda e não tem prazo definido para CAGED, para RAIS, para DIRF. Então, as demais obrigações acessórias, nós temos que aguardar aí o governo fazer a publicação dessa mudança. Mas a tendência é que todas as obrigações que você tem hoje, que às vezes nós conhecemos como duplicidade, né? Pô, a mesma informação que está na GFIP eu estou mandando na RAIS, a mesma informação que está na RAIS eu estou mandando no CAGED. Essas obrigações elas deixarão de existir. Unicamente o E-Social terá todas as informações necessárias para o fisco entender. Tá legal? Então espero que tenha esclarecido essa dúvida. Vamos para uma próxima pergunta aqui. Ó, a pergunta da Evelyn. Quais os benefícios do E-Social? Bom, por enquanto, vocês já ouviram dizer naquela velha frase, toda melhora tem sua piora? É o que está acontecendo hoje. Então, o E-Social, muitas pessoas não acreditam no E-Social, muitas pessoas veem que ele é mais trabalho, e no momento, realmente, ele é mais trabalho. Porque, como eu disse para vocês agora há pouco, as obrigações acessórias que nós já temos, elas não deixaram de acontecer. Então, além do E-Social, você tem que trabalhar essa questão do E-Social, você ainda tem que entregar o CAGED, você ainda tem que entregar a RAIS, você ainda tem que fazer um monte de obrigações acessórias, a própria GFIP. Então, isso não foi substituído. Então, por enquanto, houve uma piora no seu trabalho, ou seja, nós temos mais trabalho agora. Além do que já tinha antes, você ainda tem um E-Social, né, para ajudar. Mas isso é uma tendência, isso é o que vai acontecer. Vai acontecer o quê? Periodicamente serão eliminadas essas obrigações acessórias até que chegará um dia de ter só o E-Social, tá? Então, por enquanto, não tem nenhum benefício, né? O benefício previsto pelo E-Social, pelo comitê gestor primeiro, hoje, para você mandar um funcionário para o E-Social, você tem que qualificar esse empregado, ou seja, é uma consulta simples que você faz no site do próprio E-Social, onde você consulta se esse empregado está qualificado na Previdência Social, na Caixa Econômica Federal e na Receita Federal. Então, se esse empregado estiver qualificado, ok, então ele está com todos os dados corretos, então não existirá nenhuma inconsistência se ele for pedir um benefício na Previdência Social, se ele for sacar fundo de garantia, se ele for se aposentar no futuro. Hoje, nós temos muitos casos que o empregado não consegue dar entrada numa aposentadoria ou num benefício, porque o PIS dele estava errado na Caixa Econômica, ou ele tinha algum problema no CPF, ou o cadastro dele no CNIS estava incorreto, enfim. Uma série de problemas desse empregado, e depois ele tem que ficar correndo atrás das outras empresas para poder regularizar. Então, com essa qualificação, você já garante que o empregado ele subirá para o governo, ou seja, será recolhido todos os encargos sobre ele de uma forma correta. Então, é certeza que aquele PIS é do fulano de tal, que aquele NIT é do ciclano. Então, não haverá mais inconsistência cadastral. Isso facilita para o empregado. Ele tem seus direitos garantidos. Então, a empresa, quando recolher sua previdência social, quando recolher o seu fundo de garantia, ela vai ter que está recolhendo para o profissional correto. Que aquele valor, porventura, não foi para lugar nenhum e foi para outro funcionário. Então, com essa qualificação cadastral, ela tem uma garantia, tanto a empresa como principalmente o trabalhador. A outra questão, lógico, é a garantia dos direitos do funcionário, né? Então, o empregado que tem lá uma jornada de trabalho específica, o E-Social ele vai estar fazendo essa verificação daquela jornada realmente permitida por lei.
Então, se houver alguma irregularidade, logicamente, esse vai ser um papel do E-Social, ele estará notificando essa empresa para regularização e aí, sendo possível, passível de multa também, tá? Então, são algumas dessas melhorias que o E-Social vai trazer e também um risco para a empresa, né? Porque com certeza, com toda essa gama de informações que o E-Social vai ter, então ele vai ter um poder de fiscalização maior. Então aquela empresa que não regularizar o seu ambiente de trabalho, as suas rotinas, não se adaptar realmente à legislação, ela tem uma grande tendência de sofrer penalidades e sanções pelo fisco. Tá legal? Bom, vamos lá, o Henrique. O que a Confirp tem feito para estar atualizada ao E-Social? Bom, a Confirp, quando iniciou esse trabalho de E-Social, que foi lá em 2014, quando saiu o decreto do E-Social, ela já começou a trazer clientes e não clientes aqui para mostrar o tamanho do projeto, né? O que é o E-Social? Olha o tamanho disso. Quais são as implicações que a empresa pode ter se ela não fizer uma implantação correta do E-Social. Então isso já desde 2014. E quando o E-Social de 2014 para cá ele vem prorrogando, né? Então ele foi entrar realmente em fase de teste, em fase oficial, agora em 2018. Então foi quando nós atualizamos, nós procuramos realmente um software que atendesse a gama dos nossos clientes, a todas as necessidades dos nossos clientes. Então nós fizemos uma grande troca de software de folha de pagamento. Nós investimos pesado em servidores, porque agora você trabalha com XML. Então são arquivos que você vai começar a mandar, que você manda para o E-Social. Então para isso você tem que realmente ter um grande servidor para conseguir sustentar tanta demanda de informação. Então nós investimos pesado em tecnologia na Confirp, né? Em servidores, em equipamentos do usuário e aí principalmente no Confirp Digital. Confirp Digital que é uma grande ferramenta, uma ferramenta inovadora, onde o cliente através do nosso portal ele pode concentrar os seus benefícios, administrar os seus benefícios e esses benefícios eles já são migrados automaticamente para a folha de pagamento. Então, a empresa que não tem essas facilidades, qual o trabalho que ela tem na folha? Antigamente você só estava acostumado a mandar na folha de pagamento o que eu estou pagando para o funcionário e o que eu estou descontando. Com o E-Social você também tem a obrigatoriedade de mostrar qual é o custo que esse empregado tem com você. Então, por exemplo, eu compro R$500 de vale transporte. Antigamente eu só falava o quanto eu estava descontando na folha, mas hoje eu tenho que falar o custo que a empresa teve desse vale transporte. O custo, se eu paguei R$500 e descontei 100, meu custo é de 400, que são verbas informativas. Então essas verbas informativas, ela também tem que constar em folha de pagamento. Então imagina aquela empresa que não tem essa tecnologia, essa facilidade, é mais informação, mais dados que a empresa ela tem que passar para o seu terceiro ou para o seu departamento pessoal poder inserir na folha de pagamento. Então, o Confirp Digital ele traz essa facilidade. Então, nós visualizamos, poxa, vamos ter que levar mais trabalho para o nosso cliente? Não. Vamos desenvolver, então, uma ferramenta inteligente que, além de fazer a gestão dos benefícios do nosso cliente, ele já leve essa informação para a folha de pagamento, sem tratamento manual. Então, isso já está disponível para os nossos clientes utilizarem. Tem a questão do ponto também que eu não posso deixar de falar. O ponto, você tem lá as horas extras, faltas, atrasos e aquelas empresas que têm o banco de horas. Então, era outra informação que você imputava manualmente lá e mandava para a contabilidade fazer a folha de pagamento. Nós temos uma integração do ponto com a folha. A partir do momento que você fecha o seu ponto eletrônico, você fez a apuração do seu ponto, justificou as faltas, atrasos, colocou as justificativas lá de ausências do funcionário, confirmou as horas extras daquele colaborador, enfim, fez a tratativa do seu ponto, ele está fechado. Com um clique, você já consegue fazer a integração do ponto para a folha de pagamento, que automaticamente irá para o E-Social. Ah, mas eu trabalho com banco de horas. Um banco de horas não precisa mandar nada para o E-Social. Precisa. Como eu falei inicialmente, o banco de horas, antes você não precisava mandar nada mesmo. Só que agora eu tenho que mandar para o fisco qual é o seu saldo do mês anterior, quanto aumentou e quanto diminuiu. É uma nova obrigação. Se você tiver esse ponto integrado com a folha de pagamento, esses eventos de saldo de banco de horas, quanto aumentou, quanto diminuiu,
ele constará em folha, que automaticamente será enviado para o e-social. Então isso através de uma integração entre o seu ponto com o nosso Confirp digital. Então a Confirp ela conseguiu trazer essas informações novas aí para você e importante dizer, uma vez que você faz a gestão desse nosso portal, isso não tem custo nenhum para o cliente. Então foi uma inovação que nós trouxemos, não queríamos trazer esse trabalho que não era nem um trabalho que a Confirp estaria levando para o cliente. É o e-social que trouxe essa obrigatoriedade. Mas nós entendemos a dificuldade do mercado, entendemos a necessidade dos nossos clientes e criamos essa ferramenta de forma gratuita. Então você consegue, cliente, fazer a gestão de todo o processo dos seus benefícios, do seu ponto, com a integração para a folha de pagamento e assim atendendo o e-social sem maiores trabalhos. Bom, eu acho que é isso aí que a gente tem. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Fábio, o que a Confirp Digital tem já para facilitar? Acabei de responder essa pergunta, eu já emendei com a do Henrique aqui, já respondi as duas perguntas de uma vez e espero que tenha sido claro aí para vocês, tá? Bom, eu acho que eu não vou me alongar mais, por enquanto é isso então. Se você gostou aí, manda o seu comentário para nós, a gente vai colocar lá o link para vocês acessarem também um e-book sobre o e-social, para facilitar um pouco mais a informação para vocês aí sobre o e-social. Mas se ainda tiver dúvida, conte com a gente, manda suas perguntas que a gente vai gravar um outro vídeo para trazer novas informações para vocês. Pessoal, obrigado aí mais uma vez e até a próxima. Até logo!